Vamos começar então a nossa aula de hoje, cuja temática é sucessão mortis causa atípica. Esta matéria vai nos levar então à análise desses dois pontos. Inicialmente é preciso lembrar que a sucessão mortis causa típica ou comum, ela ocorre quando do evento morte de pessoa natural. Então essa é a morte da pessoa natural, será feito então o registro do óbito, teremos a promoção do inventário, a identificação dos herdeiros e da herança líquida e a partilha dessa herança líquida. Então isso é o que comumente ocorre nessa situação de sucessão mortis causa típica ou comum. Mas existem certas situações, certas circunstâncias que são atípicas, que destoam desta realidade, que são distintas dessa forma. Essas situações atípicas podem ocorrer tanto no lado do sucedido, que traz então a incerteza da morte do sucedido, como também no lado do sucessor, que traz a incerteza sobre a existência de herdeiro. É nesses casos, então, que teremos a chamada sucessão mortis causa atípica, tema que vamos examinar na aula de hoje. Quais são os textos legais que tratam desta matéria? Nós temos, então, no caso de ausência, são casos, portanto, que dizem respeito a dificuldades incomuns por parte do lado do sucedido, quando não se tem a certeza da morte do sucedido, mas não se tem a presença dele para que se possa decidir sobre o seu patrimônio. Então a Lei 6015 de 73 trata da matéria, a Lei 10.406, o Código Civil, também nos artigos 22 a 39, trata da matéria, a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, cuida também de um procedimento sobre esta questão. Depois, quando se tem a situação da dúvida da existência de herdeiros, nós temos então a herança jacente e a herança vacante, reguladas pelo Código Civil, a Lei 10.406, nos artigos 1819 e seguintes, e a Lei 13.105, artigos 738 e seguintes. Então aqui são essas situações de regulação legal dessas figuras, a ausência e a situação de herança jacente e herança vacante, cada uma apresentando suas peculiaridades. Portanto, esses textos legais aqui indicados devem ser lidos por parte do estudante. Qual é a teoria fundante, qual é a doutrina que serve para densificar esses institutos? Então, vamos examinar primeiro a sucessão do ausente. O que é a sucessão do ausente? É aquela sucessão provocada pelo desaparecimento de pessoa natural, estando ela em lugar incerto e não sabido, e não existindo representante que lhe administre os bens. Então, o que temos aqui? Uma situação em que a pessoa natural, que deveria estar no seu domicílio, ela não se encontra no domicílio e, portanto, então, está em lugar incerto e não sabido. Neste caso, nós precisamos verificar como é que vai se dar a gestão do patrimônio desta pessoa ausente. Vejam o conceito: sucessão provocada pelo desaparecimento de pessoa natural, e desde que também não exista um representante para administrar os bens da pessoa natural. A regulação desta matéria, ela aparece no Código Civil na parte geral. Não parece adequado ali posicionar esta figura, porque ela trata de uma sucessão patrimonial. Ela não trata de uma proteção da pessoa, é proteção de bens, e trata inclusive da chamada sucessão nesses bens. Portanto, seria adequado que esse instituto fosse levado lá para o direito sucessório, mas é assim que hoje nós temos no Código Civil. Quais são os requisitos para que se tenha a sucessão do ausente?
Primeiro, o desaparecimento da pessoa natural. Quer dizer, a pessoa ela não será encontrada naquele ponto central de negócio onde devia estar, porque o que se espera de cada pessoa natural é que ela atue, que ela exerça suas prerrogativas, seus poderes de sujeito de direito no seu domicílio, naquele local onde ela se encontra domiciliada, onde ela se estabeleceu com seu ponto central de negócio. Se ela não é localizada ali, então teremos uma situação de desaparecimento. Esse é um primeiro requisito para que se possa falar em sucessão de ausente. Via de regra também tem que existir bens. Isso quando se trata da sucessão aqui no direito sucessório. Mas é possível que se tenha que reconhecer a ausência para fins previdenciários. O que quer dizer isso? Fins previdenciários. Aqui é porque se tem aquela situação em que a pessoa desaparece, não tem patrimônio, mas ela tem dependentes. Então, o direito previdenciário brasileiro, lá na Lei 8.213, prevê a possibilidade de uma pensão para aqueles dependentes de segurado ausente. Não se confunde, então, a ausência para fins previdenciários com a ausência para fins sucessórios. São situações distintas. Então, esses são requisitos que devem ser considerados quando se fala em ausência. Características desse instituto ausência. Aqui nós vamos destacar esses pontos. Visa a proteção patrimonial e não pessoal do desaparecido. O que quer dizer isso? Então, que se protege os bens, o patrimônio do ausente, e não a pessoa dele. Se eventualmente o ausente estiver em algum lugar praticando atos jurídicos, esses atos serão plenamente reconhecidos lá naqueles lugares em que ele está, porque não há interdição da pessoa do ausente. O que existe é uma situação em que ele tem bens dele num certo lugar onde ele antes estava e agora não se sabe o que ocorreu com ele e, portanto, vamos ter então um procedimento para a proteção patrimonial. Também uma característica que se destaca exige procedimento judicial para que a transmissão patrimonial possa ocorrer. Então, para que se possa promover a transmissão dos bens que pertencem ao ausente para aqueles que serão os seus sucessores, tem que haver um procedimento judicial que vai então acompanhar isso, que vai promover de forma que vai dar segurança a essa transferência. E aqui então vem o procedimento para a questão da transmissão do patrimônio do ausente. 3 fases. Temos a curadoria dos bens, uma fase, a sucessão provisória, uma segunda fase, e a sucessão definitiva, uma terceira fase. Esta matéria começa a ser regulada de forma que possamos compreender, então, aqui no CPC. O artigo 744 diz: declarada a ausência nos casos previstos na lei civil, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador. Quer dizer, vai nomear curador para quem? Para os bens, portanto é uma curadoria, não é uma curatela. Artigo 745, feita a arrecadação, há então todo um cuidado de publicar editais, por um certo período vai se chamar o ausente para que ele entre na posse dos seus bens. Então, por um ano, no sítio do Tribunal do Conselho Nacional de Justiça, ou então na imprensa da comarca, durante um ano, e reproduzindo de 2 em 2 meses este edital de arrecadação dos bens e de chamado do ausente. Enquanto isso, um curador nomeado vai fazendo a gestão desse patrimônio. Findo este prazo do edital, qualquer interessado, nós vamos ver quem são os interessados, pode pedir a abertura da sucessão provisória e, depois de um tempo, também poderá pedir a conversão da provisória em definitiva, que no parágrafo 3º regulamenta isso. O parágrafo 4º considera ainda o regresso do ausente. Se o ausente regressar, é possível então que se faça aqui
mediante uma ação própria, a retomada desses bens. Então, serão citados aqueles sucessores que recolheram o patrimônio em ação própria para que eles devolvam esses bens ao ausente que agora retornou. Essa fase da curadoria é melhor regulada aqui no CC, artigos 22 a 25. Vejam o que diz o artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem cabe administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, vai declarar a ausência e nomear-lhe-á curador. Então vejam que há uma exigência de que a pessoa não tenha presença no seu domicílio ou que não tenha deixado representante. Também pode ser que esse representante, esse procurador, atue por um certo prazo. E também é possível, de acordo com o artigo 23, que este procurador possa não querer mais exercer o mandato, ou talvez também tenha alguma restrição para o exercício, quanto incapacidade, situações de conflito ou de falta de poderes. Então, esta situação de declaração de ausência pode se dar por esses motivos aí todos referidos. O juiz vai então considerar para nomear como curador que tipo de pessoa. Diz o artigo 25, primeiro o cônjuge ou o convivente, desde que não esteja separado judicialmente do ausente. E se separado faticamente, essa separação não pode ser por mais de 2 anos. Então vejam que o cônjuge ou convivente é o primeiro a ser considerado como legitimado para ser o curador do declarado ausente, mas com essas exigências: não separação judicial e não separação fática por mais de 2 anos. Se eventualmente não tiver cônjuge, então são chamados os ascendentes em primeiro grau, os genitores, e não havendo possibilidade, são chamados os descendentes. Entre os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os mais próximos precedem aqueles mais remotos em grau de parentesco. E se faltar qualquer um desses cidadãos aqui, dessas pessoas, nessa circunstância, nessa situação, então o juiz escolhe um curador dativo. Então esta fase da curadoria é uma fase que busca uma gestão patrimonial mais, digamos assim, um tempo mais reduzido, porque o que se quer mesmo é a regularidade na gestão desses bens. Depois pode haver a fase da sucessão provisória. Como é que ela vai se dar? Artigo 226, artigo 26 a 36 do Código Civil. Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixa o representante ou procurador se passando 3, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então vejam que aqui o legislador está dizendo: o ausente não deixou o procurador, ou se deixou, se passou 3 anos já. Esses, então, 3 anos é um tempo máximo para esse procurador atuar, a menos que ele apresente outra procuração, mas aí nesse caso o ausente vai ter que ter passado a ele uma outra procuração, portanto é um ausente que na verdade está em algum lugar, porque nesse lugar ele vai fazer essa procuração. Quem são os interessados nessa sucessão provisória? Está aqui no artigo 27. O cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, quer dizer, aqueles herdeiros que são indicados pela lei ou pelo próprio testamento, aqueles que têm sobre bens do ausente um direito que depende da morte dele, e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, vejam que os interessados em solicitar, em requerer a sucessão provisória, não são apenas os que são chamados a recolher os bens, também eventualmente credores que queiram, portanto, receber os seus créditos. Aqui, uma questão importante, no artigo 28, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória vai produzir os efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa.
Mas assim que ela transitar em julgado, teremos então já a abertura de testamento, se existir, e também a abertura do inventário e promoção de partilha, como se o ausente fosse falecido. Então, esta sucessão provisória já autoriza isto, autoriza que se faça esse procedimento de identificação de herdeiros testamentários e também se faça o levantamento total dos bens e também a partilha daquela herança líquida, como se aqui tivéssemos um falecido regular, embora estamos falando de alguém que foi declarado ausente. Que mais? Também é importante considerar aqui a partir do artigo 30 que os herdeiros, se não forem os legítimos necessários, terão que dar garantias de restituição desses bens que recebem provisoriamente. Então, eles são emitidos na posse dos bens do ausente e dão garantias de que depois, caso o ausente retorne, ele vai receber esses bens. No caso de ser herdeiro legítimo necessário, ascendente, descendente ou cônjuge ou convivente, neste caso não é necessário dar garantia, independe a garantia para esses herdeiros legítimos necessários. Há também restrições quanto à disposição, à venda dos imóveis do ausente. O artigo 31 diz: os imóveis só podem ser alienados se não for por desapropriação, ou poderão ser hipotecados se o juiz ordenar, e desde que isso seja para evitar a sua ruína, a sua depreciação. Então, vão se transformar em valores que sejam mais fáceis de serem cuidados e que tenham menor custo, mas sempre com a participação do Estado juiz. Também é importante o artigo 32, uma vez que os sucessores provisórios assumam a posse dos bens, eles ficam então representando ativo e passivamente o ausente. Portanto, qualquer tipo de ação pendente contra ou futura pendente contra o ausente, agora serão movidas contra a sucessão provisória dessas pessoas então que foram empossadas nos bens. Há uma questão também dos frutos e rendimentos. O artigo 33 está a dizer: o descendente, o ascendente, o cônjuge ou o convivente, que for sucessor provisório, fará seu todos os frutos e rendimentos. Os outros sucessores deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos. Então, vejam que há uma previsão de que os bens produzem frutos e também podem produzir rendimentos. Se for herdeiro legítimo necessário o sucessor provisório, ele recolhe esses bens, esses frutos. Se for outro tipo de sucessor, ele deve capitalizar a metade, portanto, a metade ele recolhe, a outra metade tem que guardar para futuramente entregar caso o ausente retorne. É o que diz o parágrafo único: se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Então, o que precisamos considerar aqui nessa fase da sucessão provisória, tem outros artigos que vocês farão a leitura depois com mais vagar, é de que o sistema considera isso. Existem interesses em conflitos dos sucessores e do sucedido ausente. Então, como não temos certeza da morte do ausente, mas não podemos deixar os bens acéfalos, e quem deve gerir são aqueles que provavelmente vão recolher os bens como herdeiros, o legislador então opta por cessar a curadoria inicial e entregar uma sucessão provisória para os herdeiros presumidos, que provavelmente vão recolher a herança se a morte se confirmar. E ao mesmo tempo estabelece aqui regras quanto ao uso desse patrimônio, à disposição e a questão dos rendimentos e também dos frutos. Finalmente vem a fase da sucessão definitiva, dos artigos 37 a 39. Aqui a previsão é de que, diz o artigo 37, 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, os interessados poderão requerer sucessão definitiva e levantar as calções prestadas. Então,
O que vemos aqui nesse sistema da sucessão definitiva é de que um prazo lato de 10 anos ele é estabelecido para a duração da sucessão provisória. Mas o artigo 38 prevê aqui uma mitigação nesse prazo. Se o ausente estava com 80 anos de idade quando ocorreu a ausência, e que fazem 5 anos que temos as últimas notícias deles, então, nesse caso, se pode diminuir esse tempo e requerer-se a sucessão definitiva mediante a comprovação deste evento. 80 anos de idade do ausente e últimas notícias há mais de 5 anos. Também esse sistema da sucessão definitiva prevê a possibilidade de regresso do ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Então, foi aberta a sucessão definitiva depois dos 10 anos de sucessão provisória, ou talvez um prazo menor, dependendo ali a idade do ausente, mas ainda assim há um prazo de 10 anos para que eventualmente apareça o ausente ou o herdeiro, descendente ou ascendente. E nesse caso, diz o artigo 39, poderão reclamar também esses bens que remanescerem. Então, eis aí esta sucessão do ausente, quer dizer, uma sucessão em que nós temos um problema no lado do sucedido, não temos certeza da morte daquele que transmite o patrimônio, mas há uma falta dele para gerir o seu próprio patrimônio. Então aqui o Estado concebe um sistema, concebe um modelo para que esta situação seja resolvida, para que os bens não fiquem acéfalos e abandonados ou dispersos, ou disputas muitas vezes que podem trazer conflitos sociais. Então esta é uma solução prevista pela ordem jurídica para solucionar esta questão da titularidade desses bens do ausente. Vamos para o item 2.2, sucessão por pessoa jurídica de direito público. O que temos aqui? Vamos iniciar com uma explicação sobre a definição. Trata-se de uma transmissão patrimonial derivada da morte de pessoa natural, determinada em lei, mas não a título de herança, e sim como sucessão legal. Então aqui, a pessoa jurídica de direito público que é chamada a recolher esse patrimônio, nas circunstâncias que vamos examinar na sequência, ela não é chamada como herdeira, portanto não se trata de herança, não é herança, aqui é uma sucessão legal, é uma chamada para alguém recolher um patrimônio que não pertence a ninguém, que agora, portanto, foi declarado vacante. Pode envolver duas fases, a chamada jacência e a chamada vacância. Jacência é quando jaz, espera, aguarda, então há um prazo em que a herança vai esperar para ver se aparece um herdeiro que a reclame. Em não aparecendo, ou tendo certeza de que de fato não vai aparecer, é possível que surja então a fase da vacância. Então essas fases têm características muito próprias. Quais são as causas para que tenhamos essa sucessão por pessoa jurídica de direito público? Diz o artigo 1844 do CC. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições. Ou ainda pode haver uma devolução para a União, quando esses bens estiverem situados em território federal. Então, vejam que o que temos aqui é uma situação em que não há um herdeiro que reclame, que queira esses bens. Pode ser inclusive um herdeiro testamentário, pode surgir aqui reclamando se houver um testamento. Mas a lei está dizendo, não há nem cônjuge, nem companheiro, nem parente, nem herdeiro algum. Ou se havia, também renunciou, não quis a herança. Então nesse caso vai se chamar uma pessoa jurídica de direito público, porque se entende aqui há um interesse coletivo
atendido, se esses bens que eram de um particular não tem agora um outro particular para recolher, embora também pelo testamento poderia o testador encaminhar esses bens para uma pessoa que ele julgasse merecedora, né? Então, por isso há esta previsão ali de cuidado com relação a isso. Vamos para o item 223, características. O que temos aqui? Essa sucessão pode apresentar essas características, visa assegurar a utilização da riqueza que pertencia ao falecido. Quer dizer, aquela riqueza que tinha o falecido, que tinha o morto, ela não pode ficar abandonada, ela precisa ser utilizada, explorada, colocada a serviço da coletividade, porque se você utiliza a riqueza em prol de alguém, isso também reflete no interesse da coletividade. Aqui também se quer evitar a cefalia patrimonial, esta falta então de gestão de patrimônio que pode trazer problemas de toda ordem, pode trazer disputas, pode trazer problemas de não recolhimento de tributos, pode trazer situações de não pagamento de dívidas e gerando problemas para o sistema econômico global. Uma outra característica relevante é que não admite renúncia, quer dizer, não é possível que a pessoa jurídica de direito público chamada a recolher este patrimônio renuncie, não busque essa riqueza, não incorpore este valor que lhe é ofertado no patrimônio público. Então, não é possível se renunciar no caso de herança, de sucessão por pessoa jurídica de direito público. Qual é o procedimento aqui? O artigo 738 inicia então dizendo: nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. E segue: a herança ficará sob guarda, conservação e administração de um curador até que seja entregue a um sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Então, notem que há uma preocupação também com a curadoria dos bens e uma busca de sucessor. Então, há uma proteção do patrimônio pela via da curadoria, há uma busca do sucessor, de que ele então tenha a oportunidade de se manifestar, de vir resgatar a herança, e em não ocorrendo, então vamos para a declaração de vacância. Esse curador que é então nomeado, ele tem uma série de obrigações, estão aqui no parágrafo primeiro: representar a herança em juízo ou fora dele, fazer uma boa gestão, conservação dos bens, executar medidas que conservem os direitos da herança, apresentar balancete mensalmente em juízo e prestar contas quando terminar a sua gestão. Então, vejam que há toda uma preocupação aqui no Código de Processo Civil, estabelecendo como se deve proceder quando se vai buscar arrecadar esses bens. Então, há uma fase de arrecadação dos bens daquele que transmite, há uma oferta para os herdeiros, e diz o artigo 741, ultimada a arrecadação, será então expedido um edital, que será publicado também por um certo tempo, 3 meses, com intervalo de 1 mês, para que os sucessores venham habilitar-se no prazo de 6 meses, contado da primeira publicação. Se existir sucessor ou testamenteiro, então eles também serão citados para comparecerem. Se for um falecido estrangeiro, tem que se comunicar à autoridade consular essa situação. Veja então que aqui há toda uma regulação, também da mesma forma que lá na sucessão do ausente, só que lá não se tinha certeza da morte. Aqui se tem a certeza da morte.
há um morto, há um óbito, há um cadáver. E o que falta então é saber quem é o herdeiro. Então se toma todo o cuidado de arrecadar os bens, de proteger esses bens. A alienação também aqui ela está submetida a um controle judicial. Também há uma situação em que, depois de um prazo, ela será declarada vacante. Diz o artigo 743, passado um ano da primeira publicação do edital, não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, a herança será declarada vacante. E nesse caso, declarada vacante, ela vai se incorporar ao patrimônio público. Então, o que temos que compreender, nesse caso da herança jacente, herança vacante, é de que o sistema montado, o sistema estruturado, nos artigos 738 e 743 do Código de Processo Civil e também nos artigos do Código Civil que regulam a matéria, há todo um cuidado no sentido de que se busque os herdeiros, se tente encontrar os herdeiros. Se os herdeiros não forem encontrados, não forem localizados, eles então não mais poderão reclamar esta herança. Ela será então entregue ao poder público. Vejam aqui no Código Civil, nós temos os artigos que tratam desta matéria da herança jacente. Vejam, a herança jacente nós vamos encontrar nos artigos jacente. Veja aqui, 1819 e seguintes. Vamos ver aqui alguns artigos sobre a matéria. Diz o 1819, falecendo alguém sem deixar testamento. Vejam que o 1844 também fala sobre isso. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor, devidamente habilitado, ou declaração de vacância. Então, eis o modelo. O modelo é este. Alguém faleceu, uma pessoa natural faleceu, não há notícia de herdeiro legítimo, não há notícia de herdeiro testamentário, e esses bens não podem ficar, então, abandonados. O artigo 1820 refere a esta necessidade de arrecadar os bens, de expedir os editais para verificar se há herdeiro que tenha interesse, que desconhecia a situação, portanto vai vir se habilitar, e também se assegura aos credores o direito de pedir o pagamento de dívidas que eventualmente o falecido tinha. Isso é importante. Então, se eu tenho, o falecido tinha credores, os credores vão ficar sem condições de receber? Não, eles vão poder vir buscar esses bens, a satisfação dos seus créditos junto a esse patrimônio. O artigo 1822, a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, e se incorporam ao domínio da União quando situados em território federal. Então vejam que a opção do legislador foi essa. Chama município, chama Distrito Federal e chama a União. Vejam que aqui o Estado não participa. Então os bens estão na circunscrição do município X. Ele é que recolhe esta herança. Se for no DF, o DF é que recolhe esses bens. Diz o parágrafo único do 1822, não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Então, o que temos aqui é de que até a declaração de vacância, os herdeiros poderão buscar, os herdeiros do falecido, esta herança.
Os colaterais, se não virem até esse momento, não poderão mais reclamar. Já os herdeiros necessários, os herdeiros legítimos necessários, eles têm ainda 5 anos da abertura da sucessão. Vejam, a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, salvo se forem os colaterais. Se os colaterais não se habilitarem até essa fase, eles estão excluídos. Então, eles têm que se habilitar antes da declaração de vacância. Mas temos 5 anos ainda para que os herdeiros legítimos necessários, que contam da abertura da sucessão esses 5 anos, poderão buscar esses bens. Então, eis aí este sistema, este modelo, essa estrutura do que nós chamamos de sucessão atípica. Notem que esta sucessão atípica, ela tem então esta característica. Estamos aqui, então, com o Código Civil. Temos agora que voltar aqui. Isto. Vamos ver. Aqui estamos com... Onde é que está agora o nosso texto? Vejam. Texto está aqui no PDF. Isso, que está ele. Então vejam que o que estamos a examinar nessa aula de hoje, nesse turno, nesse período, é este tema, a sucessão atípica, aquela sucessão, portanto, que destoa do que normalmente ocorre, aquela situação que nós vimos nas aulas anteriores, em que, ocorrendo a morte de pessoa natural, temos então um roteiro comumente, digamos, aplicado aí na rotina da vida. Identifica-se o morto, registra-se a morte, verifica-se o seu conjunto de bens, os herdeiros, a herança líquida, depois do pagamento de dívidas, e finalmente então se faz a partilha. Então é chamado inventário, depois partilha. Nesse caso aqui, sucessão mortis-causa atípica, as situações são diferentes, são diversas, apresentam peculiaridades próprias. Então, por isso, o legislador se preocupa em ter um sistema, em ter um modelo para que se faça esta transmissão patrimonial em virtude da morte. Vejam que há uma certa complexidade, às vezes, na aplicação desses institutos, mas é apenas estudando os casos concretos que nós vamos ter uma visão mais qualificada desses institutos. Nós aqui vimos então o formato legal dos institutos, vimos a doutrina fundante, aquelas motivações teóricas, aquelas situações que justificam a escolha desses modelos, e vamos agora para a nossa atividade de questionário. Aliás, antes do questionário, nós temos uma atividade de síntese disso que nós acabamos de expor. Então, os alunos devem fazer uma reflexão sobre o que for exposto, podem se valer também do manualista que nós indicamos, no capítulo que ele estuda, então, a herança jacente e vacante, e façam, então, uma síntese de até 15 linhas, postem essa síntese no nosso fórum Tira Dúvidas. É importante salientar que esta síntese deve ser elaborada de forma espontânea, não pode ser uma cópia, não pode ser citações, tem que ser um texto puro do aluno explicando o que entendeu sobre a temática. Depois, então, da síntese, vamos então ao questionário de fixação. Esse questionário, então, já está disponível na comunidade da turma e lá no link questionário vocês podem acessar. E depois aquela fase do estudo de um caso real que está disponível também na comunidade virtual. Vamos então ao segundo momento do nosso turno de hoje,
Bons estudos a todos.